Esta é mais uma aula de controle de sistemas dinâmicos. Nessa aula nós vamos continuar falando de modelagem no tempo. É a quinta parte que diz respeito à representação utilizando espaços de estados. Nessa aula nós vamos ver algumas funções do MATLAB que nos permitem relacionar funções de transferência e nossas representações em espaço de estados. Para um bom entendimento do que nós vamos falar nessa aula, é conveniente, que as noções de função de transferência, transformada de Laplace estejam bem entendidos. Também é desejável que haja algum conhecimento básico a respeito de integração e derivação, e é conveniente que as outras 4 partes anteriores a respeito deste conteúdo de representação em espaço de estados já tenha sido assistido, porque alguns conceitos que nós vamos falar aqui estão melhores detalhados nestas partes anteriores. Muito bem, quando nós falamos a respeito de função de transferência, nós vimos que se nós tivermos um sistema com mais de uma entrada e mais de uma saída, a função de transferência, ela normalmente associa apenas uma entrada a uma saída. Daí, quando a gente tem mais de uma entrada e ou mais de uma saída, a nossa equação da função de transferência, ela acaba se tornando uma equação matricial, em que no primeiro membro nós temos todas as nossas saídas no domínio da frequência. No segundo membro, uma das matrizes é uma matriz coluna com todas as entradas do nosso sistema no domínio da frequência, e nós vamos ter uma matriz, que vai ter um dado quantidade de linhas e uma dada quantidade de coluna que vai depender da quantidade de entradas e saídas que o nosso sistema possui. De qualquer forma, cada elemento da nossa matriz vai ter uma função de transferência que relaciona uma saída com uma entrada. Por exemplo, a função de transferência G21, por exemplo, pode estar relacionando a segunda saída com a primeira entrada do nosso sistema. Nós já mencionamos em aulas anteriores, que uma grande desvantagem da gente trabalhar com função de transferência reside justamente quando nós temos sistemas com mais de uma entrada e mais de uma saída, porque aí nós temos que trabalhar com um conjunto de funções de transferência e normalmente ajustes e ações de controle podem se tornar mais complexas nesses casos. No MATLAB, a gente tem alguns conjuntos de funções que nos permitem obter ou uma representação em espaço de estados ou obter uma função de transferência, e que também vai nos permitir tomar uma função de transferência e obter uma representação em espaço de estados associada a essa função de transferência. E no sentido contrário, isso também é possível. Na nossa aula de hoje,
nós vamos apresentar basicamente 5 funções básicas. A primeira função, a SS, Space State ou espaço de estado, é uma função que nos permite definir uma representação, um modelo de espaço de estados, uma vez que a gente tenha as matrizes A, B, C, D do modelo de representação, ou vice-versa, né? Nós vamos ver também que nós podemos, né, uma vez conhecido um modelo de representação de espaço de estados, a gente pode obter as matrizes A, B, C, D. Outra função importante para nós, e que nós já até utilizamos em aulas anteriores, é a função TF, né, Transfer Function, que é uma função de transferência, que é uma função, né, que se a gente tiver um numerador e um denominador de uma função de transferência, a gente consegue informar o MATLAB que esse numerador e denominador constituem uma função de transferência, e nós também podemos realizar a operação inversa, ou seja, uma vez tendo uma função de transferência reconhecida no MATLAB, nós podemos obter o numerador e o denominador dessa função de transferência. Uma outra função, né, é ZPK, né, Zero Poles e ganhos, zeros, polos e ganhos. É uma função que, se a gente souber zero polos e ganhos de uma função de transferência, nós conseguimos informar o MATLAB que esses zeros, polos e ganhos se referem a uma função de transferência. E vice-versa, ou seja, se nós tivermos uma função de transferência, a gente consegue obter as informações de zeros, polos e ganhos. Muito bem. Essa outra equação nos apresenta, né, como a gente obtém um sistema, um modelo, ou uma representação em espaço de estados, ou uma função de transferência, a partir das matrizes ABCD, ou a partir da informação de numerador e denominador da função de transferência, ou a partir de zeros, polos e ganhos. O que acontece é o seguinte: se nós declararmos 4 matrizes A, B, C e D, o MATLAB ele entende que nós temos 4 matrizes. Para a gente avisar ao MATLAB que essas 4 matrizes são as componentes de uma representação em espaço de estados, nós temos que utilizar o comando SS. Quando a gente utiliza o comando SS nesse formato apresentado, em que a gente passa como parâmetros as matrizes ABCD anteriormente declarados, nós vamos estar armazenando nessa variável sysname, tá, uma informação de modelo de espaço de estados, ou seja, o MATLAB vai entender que sysname é uma representação em espaço de estados, tá? A mesma coisa acontece com relação ao numerador e denominador de uma função de transferência. Se nós declaramos os 2 vetores que correspondem, respectivamente, ao numerador e um denominador, né, os coeficientes, né, do denominador e do numerador de uma função de transferência, o MATLAB ele entende que nós temos declarados apenas 2 vetores, um chamado num, outro chamado den. Para que ele entenda que esses 2 vetores compõem uma função de transferência, nós temos que passar esse numerador e esse denominador, né, como parâmetro para a função TF, e aí, nesse caso, ele vai entender que sysname, essa variável, né, com o nome que eu defino o que eu quiser,
é uma função de transferência que possui o numerador e o denominador declarados na forma dos parâmetros. A mesma coisa funciona com zeros, polos e ganhos. Se a gente declara vetores ZPK, o MATLAB vai entender que eles são vetores. Ele não entende que isso se refere a uma função de transferência. Para que a gente avise ao MATLAB, tá, que ZPK são vetores que contêm zeros, polos e ganhos de uma função de transferência, nós temos que usar o comando ZPK. E aí ele vai entender que essa variável sysname é uma função de transferência. Bem, por que a gente precisa fazer isso? É porque algumas funções do MATLAB precisam receber como parâmetro uma função de transferência ou um modelo de espaço de estados. Outras funções podem receber os vetores. Então, em aplicações futuras, quando a gente tiver avançado um pouco mais nesse conteúdo, nós vamos ver que determinadas funções que vão produzir algum resultado de interesse para nós precisam receber como parâmetro uma função de transferência. Outras podem receber, vetores que montam um modelo ou de espaço de estados ou de função de transferência para nós. E aí, esse comando e esse conjunto de funções apresentadas na parte inferior, eles nos permitem, criar, essas conversões, de forma a adequar os nossos conteúdos aos parâmetros dessas futuras funções que nós vamos ter que utilizar. Na parte inferior, nós já temos instruções que são o contrário, tfdata, a gente passa como parâmetro uma função de transferência e ele nos devolve um numerador e um denominador, ou seja, dois vetores. O primeiro dele é o numerador da função de transferência passada como parâmetro e o segundo vetor, den, é o denominador da função de transferência passada como parâmetro. O zpkdata, a gente passa como parâmetro uma função de transferência e obtém como resposta três vetores. O primeiro deles com os zeros da função de transferência, o segundo dele, o P, com os polos da função de transferência e o terceiro com o ganho da função de transferência passada como parâmetro para a função zpkdata. Por último, ssdata recebe como um parâmetro um modelo de espaço de estados e nos devolve as quatro matrizes ABCD que compõem o modelo de representação em espaço de estados. Só para deixar bem claro, sysname, ABCD, numden, zpk são todos nomes que nós, usuários, podemos criar de acordo com a nossa conveniência. Os nomes que são reservados são as das funções ss, tf, zpk, tfdata, zpkdata e ssdata, que são os nomes das funções, ok? Tudo que aparece antes do sinal de igualdade, tanto em cima quanto embaixo, são variáveis que a gente define para receber os resultados das funções. Tudo o que aparece entre parênteses,
após as funções são informações que têm de estar previamente definidas, porque nós temos que passá-las como parâmetro para as funções. Se a gente não declarar esses vetores ou esses modelos de função de transferência ou espaço de estados, a gente vai ter uma mensagem de erro. Muito bem, nós temos dois outros comandos de interesse para nós. O primeiro deles é SS2TF, ou Space State to Transfer Function, ou espaço de estados para função de transferência. A gente usa essa função quando a gente tem um modelo, as matrizes ABCD de uma representação em espaço de estados, e a gente quer o numerador e o denominador de uma função de transferência associada a essa representação em espaço de estados. Lembrando que, a função de transferência e, portanto, esse numerador e denominador são únicos, para uma combinação de matrizes ABCD, tá? O que acontece, o n desse que tem que ser passado como parâmetro dessa função, é qual das entradas que nós vamos utilizar, tá? Então, se nós tivermos mais de uma saída, ele vai passar a função de transferência de todas as saídas com relação a essa entrada n. Essa entrada n é um número inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Por exemplo, se a gente colocar 1, nós vamos obter todas as funções de transferência das saídas relacionadas com a entrada 1. Se nós colocarmos 2, nós vamos obter todas as funções de transferência associadas, com a entrada 2. E assim por diante. Tá? Se nós tivermos um sistema com uma entrada e uma saída, basta declarar 1 na posição do n. A outra equação, a outra função, melhor dizendo, é a Transfer Function to Space State, ou função de transferência para espaço de estados. Neste caso, nós conhecemos o numerador e o denominador de uma função de transferência e nós queremos as matrizes ABCD, que são as componentes de uma representação em espaço de estados, tá? Então, nesse caso, nós conhecemos a função de transferência e queremos uma representação em espaço de estados, tá? Aqui também eu sempre tenho que trabalhar com uma entrada e mais de uma saída. Por exemplo, essa função h de s apresentada aqui, o numerador da função de transferência tem duas equações. Então, o sistema vai entender que nós temos duas saídas e o denominador é único e uma entrada, tá? Então, quando a gente declara o vetor do numerador, que aqui está sendo chamado de B, nós passamos, 0, 2, 3 referente a uma das saídas e 1, 2, 1 referente a outra saída. A declaração dos coeficientes de uma saída e da outra são separadas por ponto e vírgula. O A é o denominador, que é 1, 0, 4 e 1. Então, nesse comando, ele vai gerar a representação e espaço de estados para um sistema que tem uma entrada e duas saídas. Daqui a pouquinho, nós vamos ver como utilizar estes conceitos.
tá? Ou essas funções mais propriamente dizendo. Muito bem, vamos só relembrar aqui, né, como que a gente obtém na mão, né, uma representação em espaços de estados quando a gente tem uma função de transferência. Numa aula anterior, nós fizemos isso na mão. Nós vamos fazer na mão e depois nós vamos ver como que com o MATLAB a gente obtém essa informação. Antes de continuar, eu só me esqueci de dizer, né, que essa função aqui, né, a gente sabe que a gente tem para uma função de transferência infinitas representações em espaços de estado relacionadas com ela. E essa função, ela nos devolve a base canônica, ou teoricamente, né, a base, entre aspas, mais simples da nossa representação em espaço de estados. Ou seja, aquela que nós temos a matriz A com a menor dimensão possível. Muito bem, vamos voltar ao nosso exemplo, né? Nós temos uma função de transferência. A gente sabe que a função de transferência é saída sobre entrada. A saída eu estou chamando de y de s, a entrada eu estou chamando de f de s, né? Isso é igual à nossa função de transferência. O que nós vamos fazer inicialmente é efetuar uma multiplicação cruzada, ou seja, nós vamos ter o polinômio 2s² mais 5s mais 2, multiplicando o y de s e o f de s do outro lado. Nós vimos numa outra aula que, quando isso acontece, é a forma mais tranquila da gente obter a nossa representação em espaço de estados, ou seja, no segundo membro, né, a nossa entrada não está multiplicada por nenhum s. Muito bem, nesse caso, né, eu apliquei a propriedade distributiva, né, e aí apliquei logo em seguida a transformada de Laplace. S² vezes y de s, no domínio do tempo, é a derivada segunda da nossa função y. Tá? S vezes y de s é a derivada primeira da nossa função y. Y de s vai gerar a nossa função no domínio do tempo, que é y de t. E a transformada da nossa entrada vai ser uma função f no domínio do tempo. Muito bem. Se nós olharmos a nossa equação, o y de t, que é a primeira variável que aparece mais à direita no primeiro membro, ela pode ser obtida por uma integração do y ponto, da derivada primeira do y de t. Muito bem, a gente viu que a integral na matemática está relacionada com o armazenamento de energia no nosso sistema quando a gente está analisando fisicamente, né? Então, armazenamento de energia no mundo real é uma integração no cálculo, na matemática. E a gente viu que as nossas variáveis de estado, elas têm sempre que estar relacionadas, ou normalmente vão estar relacionadas, melhor dizendo, com o armazenamento de energia, ou com integração. Então, como y de t é obtida por uma integração, então a primeira variável de estado que nós vamos definir vai ser a variável y de t. Aqui eu estou omitindo o tempo aí para simplificar a notação, tá? Lembrando que como nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, é de se esperar que a gente tenha uma representação em espaço de estados com no mínimo, né, duas variáveis de estado. A primeira variável de estado, portanto, é o y, né, a nossa saída do nosso sistema. Y ponto, que também aparece nessa equação, pode ser calculada como a integral de y dois pontos, ou a derivada segunda da nossa função de saída.
como y ponto também é calculado por uma integração, y ponto também vai ser uma variável de estado, que eu estou chamando aqui de x2. Então, né, por que eu não estou analisando o y2 ponto? Primeiro, porque y2 pontos seria obtido por uma integração de y3 pontos, que não existe na nossa equação. Então, a gente para quando a gente tem uma integração, né, da derivada de maior ordem da nossa equação. A gente sabe que a maior ordem derivada segunda, a gente vai precisar de duas variáveis de estado, e nós já temos as nossas duas variáveis de estado, x1, que é a nossa variável y, e x2, que é a derivada de y. Se a gente lembrar, nas equações de representação em espaço de estados, né, uma das equações tem a derivada das variáveis de estado. Nós temos duas variáveis de estado, x1 e x2. Então, nós precisamos saber quem é x1 ponto, a derivada primeira da variável de estado x1, e quem é x2 ponto. Muito bem, se x1 é y, se derivarmos aqui dos dois lados, x1 ponto vai ser o y ponto. O y ponto quem que é? É o x2. Então, a derivada primeira da primeira variável de estado, na verdade, é a variável de estado x2. Muito bem, x2, conforme nós deduzimos, é y ponto. Na equação de representação em espaço de estados, a gente sabe que a gente precisa de um x2 ponto. Bem, derivando o x2, nós vamos ter uma derivada da derivada primeira de y, que é y2 pontos. O que acontece é que nós não temos nenhuma variável de estado igual a y2 pontos, mas ela aparece na nossa equação diferencial que a gente partiu da nossa análise. Então, nós temos duas variáveis de estado, x1 e x2. Nós já sabemos que a derivada da primeira variável de estado é a segunda variável de estado, que é x2, mas nós temos que obter uma equação para a derivada da segunda variável de estado, porque a gente sabe que a derivada de x2 aparece na equação de representação de espaços de estados, ou em espaços de estados. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa equação diferencial inicial, tá? E nós vamos fazer o seguinte: nós descobrimos que x1 é y, x1 ponto é x2, x2 é y ponto e x2 ponto é y2 pontos. Ou seja, foram as deduções que nós fizemos nessa transparência anterior. O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos pegar a nossa equação original, vamos aplicar as relações que a gente conhece para converter essa equação numa equação que só tem variáveis de estado e a nossa entrada. Olha bem, na equação original nós temos duas vezes y2 ponto. y2 ponto é x2 ponto. Então, ao invés de 2y2 pontos, nós podemos escrever 2x2 ponto. 5y ponto, y ponto o que é? É a variável x2. Então, vai ser 5 vezes x2. 2 vezes y de t, o y é o x1. Então, é 2 vezes x1. F de t é o próprio f de t. Muito bem, olha bem, nessa equação agora, o que nós temos? Nós temos a derivada da variável de estado x2, que até agora a gente não tinha como escrever ela, em função das outras variáveis de estado, x1 e x2, e da entrada. Ou seja,
Manipulando essa equação, isolando o x2 ponto, nós vamos ter uma equação para x2 ponto, a derivada primeira, né, da segunda variável de estado, a x2, em função da entrada e das variáveis de estado x1 e x2. Esta é a forma que nós precisamos, porque essa é a forma lá na equação padrão da representação em espaço de estados. Então agora a gente sabe que o x1 ponto é o x2, que nós tínhamos deduzido anteriormente, né? x1 ponto igual a x2, e nós agora temos uma equação para x2 ponto. Bem, vamos trabalhar com ela, né? As nossas duas equações são, né, das duas que a gente obteve aqui, eu só inverti a ordem delas para facilitar. x1 ponto igual a x2 é a mesma coisa que eu escrevi. x1 ponto igual a 0x1 mais 1 vezes x2 mais 0f de t. x2 ponto é menos x1 menos 5 meios de x2 mais meio f de t. A primeira equação na representação de espaço de estados, nós temos no primeiro membro as derivadas das variáveis de estado, no nosso caso é x1 ponto e x2, e depois na primeira coluna os coeficientes de x1 vão ser 0 e menos 1, 0 e menos 1. Na segunda coluna, 1 e menos 5 meios, que são os coeficientes de x2. Isso vai estar multiplicando a matriz coluna com as variáveis de estado x1 e x2, e nós vamos somar isso com a entrada vezes a matriz B, que tem os coeficientes que estão multiplicando f de t. x1 ponto não depende de f de t, então nós vamos ter 0. x2 ponto depende de meio vezes f de t. Meio vezes f de t. Lembrando que se nós multiplicarmos essas matrizes e efetuarmos a soma, nós vamos retornar às nossas equações originais. Nós precisamos desta equação matricial porque, de novo, o que interessa para a gente é essa matriz, que é a matriz A, e a matriz coluna aqui 0 meio, que é a matriz B da nossa representação. E a saída? Nós vimos lá que a saída é o x1. É equivalente a dizermos que y é x1 vezes 1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes f de t. Na equação matricial, nós só temos uma saída, então vamos ter um vetor ou um número com uma linha e uma coluna só, né? Vamos ter 1 e 0 na matriz C, vezes a nossa matriz com as variáveis de estado, x1 e x2, mais 0 vezes a nossa entrada. Pronto. Esta é a equação matricial que aparece lá na representação de espaços de estados. Vejam bem, se a gente multiplicar essas matrizes, nós vamos ter x1 mais 0x2, então x1, 0f de t, então y igual a x1, que é a nossa equação original. Nós precisamos dessa forma matricial porque nós vamos ver, né, quando a gente for utilizar essa representação de espaço de estado, nos interessa a matriz C, que no caso é um vetor, uma matriz com uma linha e duas colunas, e a matriz D é uma matriz nula, uma linha e uma coluna. Tá? Então nós temos as nossas matrizes A, B, que vem na primeira equação da representação em espaço de estados. A matriz C é 1, 0 e a matriz D, ela é 0. Quando a gente for trabalhar com representação em espaço de estados, o que a gente precisa são essas matrizes. São elas que armazenam todas as informações importantes a respeito do nosso sistema. Por isso que a gente precisa
né, de montar as duas equações da representação em espaço de estados no formato matricial para a gente poder capturar essas matrizes ABCD. Beleza, vamos fazer um primeiro uso disso, né? É uma resposta, um impulso do nosso sistema, que nós partimos lá da função de transferência. O que eu fiz, né, foi declarar a matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. A primeira linha 0, 1, ponto e vírgula, quer dizer que eu estou avisando o MATLAB que a partir dali eu vou estar declarando a linha seguinte, menos 1 e 5 meios. 0, 1, menos 1, 5 meios. A matriz B é uma matriz coluna. Declarei a primeira linha, 0, ponto e vírgula, estou avisando o MATLAB que agora eu vou declarar a linha seguinte, meio. A matriz B, ela é 0 e meio. Declarei a matriz C, né? C igual, entre colchetes, 1 e 0. Como eu não tenho ponto e vírgula, é uma matriz linha. Se a gente olhar, a matriz C é uma matriz linha, com duas colunas. E a matriz D, ela é 0, ela é nula, tá? Eu declarar o colchete aqui é opcional para mim. O que eu estou fazendo é usando aquela função espaço de estado, ou seja, eu estou passando como parâmetro as matrizes ABCD que eu acabei de declarar, e essa variável rep, esp, est, ou representação em espaço de estado, né, é uma variável, né, que o MATLAB vai estar entendendo que é um modelo de representação de espaço de estado definido pelas matrizes que eu passei como referência. Na linha seguinte, o que eu tenho? Eu tenho uma função tfdata, que nós falamos anteriormente. Para ela, eu estou passando como parâmetro o meu modelo de representação de espaço de estados que eu obtive na linha anterior, né? Esse V entre apóstrofo aqui, eu só estou informando ao MATLAB que trata-se de uma função que tem só uma linha, só uma entrada e uma saída. E aí, eu dei nome a dois vetores, um vai receber o numerador e o outro denominador, né, da função de transferência que vai ser retornada por esse comando. E eu estou passando o numerador para o denominador para a função impulse, que é a função que pega as informações de numerador e denominador de uma função de transferência, né, e simula a resposta ao impulso do meu sistema, tá? E esse gráfico é o gráfico gerado por essa função impulse, né? Ou seja, é a resposta do nosso sistema a uma função impulso. Muito bem, a amplitude vai até quase 0,16 e depois tem um decaimento, ou seja, a gente tem um atraso na resposta. Por volta de 2 segundos nós temos o pico máximo na saída e depois a saída vai caindo exponencialmente até atingir zero por volta de 14 segundos. Muito bem, a gente pode ver que a impulse é uma função que precisa receber como parâmetros um numerador e um denominador, né? Então, o que a gente teve que fazer? Tivemos que criar o nosso modelo, com o nosso modelo obter o numerador e denominador para poder passar para a impulse. Se houvesse um comando impulse que recebesse, por exemplo, as matrizes ABCD, a gente podia passar ABCD direto para a impulse, ela me geraria o gráfico, tá? Então, as conversões, o formato das saídas vai depender da função final que a gente quer utilizar. Como eu queria gerar a resposta a impulso. A resposta a impulso depende do numerador e o denominador da função de transferência. Eu precisei obter o numerador e o denominador antes, tá? Como eu tinha o meu modelo em representação de espaços de estados, eu tive que gerar a representação
para depois gerar o numerador e denominador para finalmente chamar a função que geraria o gráfico que eu estava precisando. Então, dependendo daquilo que eu quero fazer como objetivo, é que eu vou ter que selecionar aquelas funções que a gente viu anteriormente para conseguir produzir, né, os parâmetros no formato da minha função objetivo. Muito bem. Anteriormente, a gente já viu em outra aula que quando a gente tem uma função de transferência, associada a uma função de transferência, nós temos infinitas possibilidades de representação em espaço de estados. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem uma representação de espaço de estados para um sistema, ela não é única, tá? A gente diz que uma representação em espaço de estados é uma base para o espaço do problema, ou um espaço para o nosso sistema, ou para o problema que a gente está analisando. Como ele é uma base, lembrando lá da álgebra linear, a gente tem, uma vez definido um espaço vetorial, nós temos a possibilidade de definir infinitas bases para um espaço vetorial. Então, o que acontece? Nessa transparência, nós temos uma outra representação em espaço de estados, que é a nossa representação barra, tá? Em que nós temos um conjunto diferente de variáveis de estado e nós podemos ter matrizes ABCD diferentes, porque por isso que nós estamos chamando as variáveis de estado de barra e as matrizes ABCD de A barra, B barra, C barra, D barra. Ou seja, é uma outra forma, tá? A única coisa que vai ser igual nas duas representações é a entrada, porque a entrada nos dois casos vai ser sempre a mesma, e a saída do nosso sistema. Porque se nós estamos trabalhando com o mesmo sistema sobre uma mesma entrada, independente da representação que a gente estiver utilizando, a gente espera ter uma mesma saída. Porque a saída for diferente, nós não temos uma mesma representação. Muito bem. Numa outra aula anterior, nós passamos muito rapidamente a respeito desse assunto. Olha bem, se eu tenho um conjunto de variáveis de estado, né, uma matriz coluna X, e quiser obter um outro conjunto, tá, X barra, que também é uma base para o espaço do meu problema, o que basta eu fazer? Multiplicar o meu vetor original, de variáveis de estado original, por uma matriz P que tem a mesma dimensão da matriz A do meu problema original, tá? Então, se eu multiplicar a minha matriz de variáveis de estado, x1, x2, x3, eu obtenho um outro conjunto de variáveis de estado, diferente do primeiro, mas que também, né, gera uma representação de espaço de estados para o mesmo problema, para o mesmo sistema. O único requisito que essa matriz P tem que ter é que ela tem que ser uma matriz não singular, ou uma matriz que possui determinante não nulo, ok? Então a matriz P, ela não pode ter determinantes nulo, e ela tem que ter a mesma dimensão da matriz A, tá? Uma vez definida e escolhida essa matriz P, com ela, né, conhecidos o A, o B e o C e o D, a gente consegue obter o A barra, B barra, C barra, D barra,
conforme a gente tem especificado no final desse slide. O que a gente precisa ter consciência, essa matriz P é qualquer matriz N por N não singular, tá? Posso chutar essa matriz P, desde que ela tenha um determinante não nulo, tá valendo para mim, tá? Aí, chutei a matriz P, P-1 nessa equação é a inversa da matriz P. Então, o A barra eu obtenho como? Pego a matriz P, multiplico pela matriz A, o resultado dessa multiplicação eu multiplico pela inversa da matriz P. Para eu obter a matriz B barra, eu pego a matriz P, que eu arbitrei, multiplico pela matriz B. Para eu obter o C barra, pego a matriz C do meu sistema original e multiplico pela inversa da matriz P. E a matriz D barra é a mesma matriz D. Pronto, né? Uma vez definido um P qualquer, eu consigo sair de uma representação de espaço de estados e ir para outra. Muito bem. Uma forma fácil, né, da gente avaliar se uma matriz P qualquer ela nos serve é o comando rank do MATLAB. Esse comando rank, ele avalia para nós o posto ou rank de uma matriz, ou nos diz o menor número de linhas ou colunas linearmente independentes. Para nós, significa o seguinte: se nós tivermos linhas linearmente dependentes da nossa matriz, tá? O rank vai retornar um valor menor que a dimensão da nossa matriz. Isso quer dizer que a matriz ela vai ter determinante zero e ela não nos serve para a gente fazer uma transformação de base no nosso problema. Estou dando um exemplo. O nosso problema original, ela tinha uma matriz A que era 2 por 2. O que eu fiz? Chutei uma matriz P qualquer. É uma matriz que na primeira linha tem 1 e 1 e na segunda linha tem 2 e 2. Muito bem. A matriz P, primeira linha 1 e 1, segunda linha 2 e 2. Olha bem, chamei o rank de P. Se eu não tivesse linhas linearmente dependentes, o rank dessa matriz teria que ser 2. Como ela é quadrada, é o número de linhas ou o número de colunas. Como a função rank retornou 1, isso quer dizer o quê? Que eu tenho linhas linearmente dependentes. E é óbvio para nós, a segunda linha é a primeira linha multiplicada por 2. Tá? Então, o que acontece? Essa matriz não possui inversa, ela tem determinante nulo e, portanto, ela não serve para eu utilizar ela na representação de espaços de estados para achar um outro sistema de representação equivalente ao primeiro. Só para demonstrar isso, eu mandei calcular a inversa da matriz P, que me retornou que ela é uma matriz singular, ou seja, ela é uma matriz cujo determinante é zero, e aí nós não vamos ter uma inversa definida. Essa matriz P não nos serve. Muito bem, aí o que eu fiz? Chutei uma outra matriz P, 1 e 7 na primeira linha, 5 e menos 1 na segunda linha. Eu não sei se ela me serve. O que eu fiz? Chamei o rank P, ou seja, o posto de P. E nesse caso me retornou 2. Como a minha matriz P é 2 por 2, mesmo tamanho da matriz A, que também é 2 por 2, o rank, o posto dela tem que ser 2. Como é 2, beleza, o determinante dela não é nulo, ela tem inversa,
então ela pode me gerar um espaço de estados equivalentes, né? O que eu fiz? Ao invés de realizar os cálculos aqui de multiplicação matricial, o que eu fiz? Eu usei uma função do MATLAB que eu pego uma representação de espaço de estados e peço para ele gerar uma outra representação de espaço de estados. Então, espaço de estados para espaço de estados. Passo como parâmetro as matrizes ABCD, né, que são as matrizes ABCD que estavam anteriormente declarados na nossa primeira simulação, e também passei a matriz P que eu chutei, tá? Então, ele vai gerar a matriz A barra, B barra, C barra e D barra para mim, tá? O que eu fiz? Eu usei essas matrizes A barra, B barra, C barra e D barra que ele gerou para mim, que são um sistema equivalente, mandei criar uma representação de espaço de estados com essa matriz P, né? Usei o TF-data para pegar o numerador e o denominador dessa nova função de transferência e mandei simular a entrada em impulso para essa nova representação de espaço de estados. Se a gente notar, nós vamos ter o mesmo gráfico da primeira função, tá? Ou seja, embora nós tenhamos uma representação de espaço de estados diferente da primeira, as duas representações de espaço de estados, elas se referem ao mesmo sistema. Então, a relação de entrada e saída tem de ser a mesma nos dois casos. E era o que a gente tinha falado. Ah, mas para que eu preciso, né, de uma representação de estados diferente de uma que eu já tinha? Se a gente lembrar de quando a gente analisou, né, os diagramas de bloco, a gente viu que pode manipular a representação gráfica de diagramas de bloco de forma a diminuir ou aumentar quantidades de bloco no nosso diagrama. E isso está diretamente ligado a como nós vamos fazer uma implementação física do nosso modelo teórico lá de diagramas de bloco. E isso pode, muitas vezes, nos permitir ajustar o nosso modelo matemático a uma demanda ou uma restrição física na hora da implementação real do nosso modelo. E aqui também, né, nós vamos ver mais à frente que isso está diretamente ligado a como a gente pode fazer uma implementação física do nosso modelo. Então, às vezes, eu obter uma representação em espaço de estados diferente pode facilitar ou pode dificultar uma implementação física do meu sistema. Então, eu posso trabalhar no modelo de forma a conseguir otimizar a minha implantação lá na minha planta real. Mas isso é assunto para o futuro, tá? De qualquer forma, eu tenho, da mesma forma como eu posso gerar diagramas de blocos diferentes para um mesmo sistema, eu posso criar uma representação de espaço de estados diferente para o meu sistema. Tudo, diagramas de blocos diferentes, representação de espaços de estados diferentes, se referem ao mesmo sistema, tá? Isso pode acarretar em implementações físicas diferentes para uma mesma finalidade. Ok? Então, a gente viu a nossa implementação, né? Eu posso mudar a minha função P do jeito que eu quiser, né? Criei um outro P aqui diferente, a resposta vai ser a mesma. Ou seja, qualquer representação de espaços de estados criadas a partir das matrizes ABCD vai gerar uma base para o espaço do meu problema diferente, e isso, né, vai me permitir
né, às vezes ter a possibilidade de escolha na hora de eu definir o que fisicamente eu vou implementar. Muito bem, vamos ver um outro caso bem interessante. Eu peguei a nossa função de transferência original lá do início do nosso problema e multipliquei e dividi ela por s mais 1. Ou seja, encontrei uma função de transferência que, ao invés de ser 1 sobre 2s ao quadrado mais 5s mais 2, que era a nossa função de transferência original, eu encontrei uma função de transferência diferente, tá? Em que agora o polinômio do denominador ela é de ordem 3. Muito bem. O que eu vou fazer? Declarei no MATLAB o numerador, que é 1 e 1, o vetor do denominador. Declarei o vetor do numerador. Declaro o vetor do denominador, que é 2, 7, 7, 2, tá? Isso se refere a uma função de transferência. Usei o comando tem uma função de transferência em que eu passei o numerador e um denominador e quero uma representação em espaço de estados para o meu problema. Então o MATLAB vai gerar as matrizes A, B, C e D para essa nova função de transferência. Vejam bem, a minha nova função de transferência, embora seja diferente da primeira, é a primeira, porque eu multipliquei e dividi ela por um mesmo polinômio. Então, esse g' de s, ele é o nosso g de s original, tá? Ele tem uma forma diferente, mas ele é a mesma função de transferência. Eu acrescentei um zero e um polo igual no meu sistema, tá? Eu tenho, inclusive, o quê? Uma matriz A de uma ordem superior. Originalmente, a matriz A era 2 por 2. A matriz A agora do nosso problema é uma matriz 3 por 3. O que eu fiz? Eu tenho lá a minha representação em espaço de estados para esse problema, criada a partir das matrizes A, B, C, D, né? Essa representação eu mandei gerar o numerador e o denominador da minha função e passei ela para a função impulso. Olha bem, eu tenho uma função de transferência que, em tese, né, é diferente da primeira, mas se refere ao mesmo sistema, e eu vou ter uma representação de espaço de estados que agora tem uma ordem maior, ou seja, nós estamos trabalhando com a matriz A 3 por 3, e a resposta do sistema continua o mesmo. O que nós fizemos aqui, ó, é mais ou menos eu pegar um bloco lá no diagrama de blocos e dividir ele em duas funções, ou seja, eu estou aumentando o meu diagrama de blocos, visando alguma facilidade, né, na hora da implementação física, tá? Quando nós aumentamos a dimensão da nossa função, multiplicando e dividindo por um mesmo polinômio, nós estamos aumentando, né, as nossas matrizes, o tamanho das nossas matrizes. A gente viu que matrizes maiores do que o tamanho 2 por 2, provavelmente nós estamos usando uma base com maior redundância, mas isso eventualmente pode, né, dividir funções na hora de implementarmos fisicamente o nosso sistema, e aí, às vezes, na prática, pode ser mais interessante a gente usar uma base de dimensão maior para o espaço do nosso problema, tá? Então, quando a gente fala que uma função de transferência tem infinitas representações em espaço de estados, né? Isso é verdade, nós acabamos de ver, e vimos também que, inclusive, as representações associadas a uma função de transferência podem ter
qualquer tamanho, ou seja, podem ter qualquer tamanho no vetor de espaço de estados, né? No nosso exemplo, né, nós saímos de uma representação original com vetores de tamanho 2 por 2, ou seja, com duas variáveis de estado, e nós fomos para um em que nós temos 3 variáveis de estado. Tá? Essa decisão nós vamos aprender na sequência da matéria a interpretar essas possibilidades e verificar, né, como que a gente pode se orientar na hora de implementarmos fisicamente algum modelo das nossas representações em espaço de estados. Nós temos um segundo exemplo aqui nessa aula, em que nós temos uma equação diferencial, fizemos, né, um modelo de representação de espaço de estados para essa função, definimos as matrizes ABCD para ela, tá? Eu vou omitir esses passos, né? Fica como para casa, né? Definir os valores das variáveis KR, B e J, de forma a nós termos matrizes ABCD com valores numéricos, e aí vamos só ver, né, como que a gente, os comandos que a gente tem disponíveis, né? Inicialmente aqui uma opção, eu declarei o valor das variáveis e declarei as matrizes utilizando os valores das variáveis, tá? Isso pode ser interessante quando eu quiser uma variável aparecer em mais de uma equação, por exemplo, J. Se eu troco o valor na matriz, aí toda vez que eu quiser trocar o J, eu tenho que mexer em mais de uma matriz, né? Aí eu declaro a variável e as matrizes têm sua declaração em função das variáveis. Então, quando a gente mudar o valor do J aqui, automaticamente, né, a gente vai estar alterando todas as posições das matrizes que tem a variável J, sem ter que ficar alterando as matrizes ABCD. Muito bem. O primeiro comando, espaço de estado, né? Nós temos um comando que pega as matrizes ABCD declaradas e cria, né, armazena numa variável que aqui eu chamei de modelo EE, né, uma representação, um modelo de representação em espaço de estados. Então o MATLAB sabe que modelo EE é uma representação em espaço de estados. Tá? Então, se a gente executar esses comandos no MATLAB, está aqui um script com essas instruções anteriores, né? Declarei as variáveis, as matrizes eu coloquei em função das variáveis anteriormente declaradas, né? O comando modelo EE, ele me retorna exatamente as matrizes A, B, C, D, e aqui está dizendo quem é, né, a variável x1, quem é a variável x2, ou o que se relaciona a variável x1 e o que se relaciona a variável x2. Ou seja, ele tem um modelo de espaço de estados de tempo contínuo declarado no MATLAB e que a gente pode usar conforme nós podemos ver aqui. Então, essa primeira linha é como a gente declara um modelo de espaço de estados. Se nós quisermos a função de transferência, basta passarmos esse modelo, né, como parâmetro para a função transfer function TF. Se eu quiser, né, uma função, né, de transferência com a descrição de zeros, polos e ganhos, eu passo a minha função, né, o meu modelo como parâmetro para o ZPK. Se eu quiser o numerador e o denominador, nós já até utilizamos anteriormente, a gente passa como parâmetro para a função TF-data. V significa que nós temos apenas uma entrada e uma saída.
passando por ZPKData, ele nos retorna zeros, polos e ganhos. TF retorna uma função de transferência. O MATLAB sabe que funtransf é uma função de transferência. ZPK o MATLAB também sabe que é uma função de transferência gerada a partir de zeros, polos e ganhos. Tá? Num DEM são dois vetores, um com os coeficientes do numerador da função de transferência, outro com o denominador, os coeficientes do denominador de uma função de transferência. O MATLAB, nesse comando, não sabe que num IDEM se refere a uma função de transferência. Ele sabe que tem dois vetores linha declarados. A mesma coisa aqui, ó, ZPKData, ele pega o nosso modelo e gera os zeros, polos e ganho da função. Zeros vai ser um vetor coluna, tá? Polos vai ser um vetor coluna e o ganho é um número real, tá? ZPK para o MATLAB são três vetores, não são uma função de transferência, tá? E se a gente pegar a função de transferência funtransf e passarmos como parâmetro do espaço de estados, a gente tem o nosso modelo de representação em espaço de estados. Alguns desses comandos nós usamos anteriormente na nossa aula, outros nós vamos ver em outros exercícios ao longo da nossa disciplina. Muito bem, aqui alguns exemplos, né? O funtransf é uma função de transferência, tá? Ou seja, o MATLAB encara isso como uma função de transferência, tá? Não como um numerador e um denominador, tá? Dois vetores, tá? Com isso, nós encerramos essa nossa aula, né? Qualquer dúvida, sugestão, são bem-vindas. Muito obrigado.